Saúde aí a todos com a paz do Senhor nesta manhã de quarta-feira, dia 6/4/2022, né? Vamos ler aqui uma palavra que se encontra no livro de Coríntios, capítulo 8, capítulo 6 e o versículo 8. O apóstolo Paulo falando aqui, né, à igreja de Corinto. Ele disse assim: mas vós mesmos sabeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que o justo não há de herdar o reino de Deus? Não ireis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui está uma lista de pessoas que a Bíblia diz que não herdam o reino de Deus. Quero dizer para cada um que assistir esse vídeo, seja o horário que for, que compartilhe esses vídeos, né, para que ele venha crescer no YouTube e a palavra de Deus seja pregada. Aqui o apóstolo Paulo, ele falando, ele disse assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Veja só, ele diz: não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Ele falando aqui à igreja de Corinto, que tinha pessoas ali, irmãos, na igreja de Corinto, fazendo injustiça. E ele disse: não sabeis que os injustos não herdam o reino de Deus? Não ireis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui ele deu uma lista de pessoas que não alcançam a salvação. Isso aqui, irmãos, não é palavra inventada por crente, não é palavra inventada por ninguém. Muitas das vezes as pessoas dizem que os crentes estão julgando alguém, quando na verdade a Bíblia diz, Jesus disse que a palavra que ele prega é essa que há de julgar no último dia. Jesus já dizia naquela época: a palavra que eu tenho pregado é essa há de julgar. Então essa palavra que nós pregamos é essa há de julgar. Aqui está mostrando os sodomitas, os afeminados. Nós sabemos que a Bíblia está dizendo que não é do reino do céu. Os afeminados, os sodomitas, os ladrões, os bêbados. Aí quando a pessoa muitas das vezes é viciada na bebida, que a pessoa diz que os bêbados não entram no reino do céu, aí eles falam que a pessoa está julgando. É a palavra de Deus que diz que não entra no reino do céu. Jesus, usando o apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, e aqui ele escrevia à igreja de Corinto que não entraria no reino do céu esse tipo de pessoa. Então nós temos que ter cuidado e pregar a verdadeira palavra, né? Se não entra, foi Jesus que disse, porque quando Jesus disse: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, correta, e a gente temos que atender a palavra de Deus para fazer o que está escrito.
Porque se nós sair fora da palavra de Deus, então não alcançamos salvação naquele grande dia. Agora, tem uma diferença. Essa palavra que está falando, essa área, se a pessoa morrer, descer a sepultura nessa prática. Se a pessoa desce a sepultura na prática do roubo, na prática do adultério, na prática de afeminado, na prática de roubo, na prática de tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Agora, isso é a prática, porque não é o pecado, é sim a prática, porque esse pecado pode acontecer e a pessoa depois se converter, e Jesus perdoa os pecados dele, e ele aceita Jesus como único Salvador e vai alcançar a vida eterna, como diz a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o que separa o homem do pecado, o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, quando o homem se converte, ele sai do pecado e agora está junto com Deus, guardando a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que todo aquele que guarda a palavra dele, é dele. A palavra de Deus, nós precisamos guardar os mandamentos para alcançar a vida eterna. Não é para ter vida boa aqui na terra, não é para ter riqueza aqui terrestre, não é para ter nada disso, mas é para alcançar a vida eterna através da misericórdia de Deus, através de a gente ter guardado a palavra dele e alcançar as misericórdias dele, porque não temos merecimento de salvação, mas Jesus, como ele é misericordioso, morreu na cruz por nós, derramou sua última gota de sangue, para que naquele grande dia a gente alcance a salvação, não por bondade nossa, mas sim pela misericórdia dele, que ele tem tido com a vida do ser humano, né? Quando Deus ele veio ao mundo para salvar todos que se havia perdido, ele veio para salvar todos, sem exceção de pessoas. Mas, infelizmente, o homem agora pegou outro rumo e não quer se enquadrar pela palavra de Deus, então sofre as consequências por não querer a palavra de Deus. Então nós precisamos abrir o nosso coração para que tenha amor pelo próximo e que venha pregar a palavra de Deus para que o homem seja salvo por Jesus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade nesta manhã de quarta-feira, dia 6/4/2022. Amém?